Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Atacante do Cruzeiro aceita chamado e deve defender outra camisa ainda em 2025. E João Marcelo titular? Cruzeiro terá mudança na zaga para enfrentar o Flamengo. E Sinisterra volta a treinar e deve reforçar o Cruzeiro nessa grande decisão contra o Flamengo. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito, de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, chega mais, cola comigo para mais uma resenha. Pessoal, um importante jogador do elenco do Cruzeiro vive a expectativa de vestir uma outra camisa ainda em 2025. Convocado para a seleção brasileira na última data FIFA, o atacante Caio Jorge espera ser novamente chamado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti na próxima convocação. Pessoal, o nosso atacante Caio Jorge está fazendo e muito por merecer essa convocação. Ancelotti, que vai divulgar a lista dos jogadores nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil terá pela frente 2 amistosos contra Coreia do Sul e Japão, disputados aí na Ásia, nos dias 10 e 14 de outubro. Caio Jorge, que foi chamado para defender a seleção brasileira principal pela primeira vez em agosto, nas 2 últimas rodadas das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O atacante esteve em campo na vitória por 3-0 sobre o Chile, quando entrou aí no segundo tempo, jogo que foi realizado no Maracanã. No entanto, o artilheiro do Cruzeiro na temporada lesionou a coxa naquele jogo e foi cortado da delegação, ficando de fora da derrota por 1-0 para a Bolívia na altitude de El Alto. Em entrevista ao programa Seleção Sport TV, Caio Jorge contou aí que conversou com Ancelotti após o seu corte da seleção brasileira. Olha o que o Caio Jorge disse na época em entrevista. Abre aspas. Tive uma conversa rápida com ele após o jogo. Falei que senti um incômodo. Ele falou para fazer os exames, que se desse algum problema, eu retornaria para o clube para tratar. Disse que precisa de mim bem para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Que se eu continuasse bem, com certeza teria outra oportunidade. Fecha aspas, declarou o nosso goleador aí, Caio Jorge, que vive uma temporada espetacular. É artilheiro do Cruzeiro, matador, goleador, tanto na Copa do Brasil e principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte e vamos enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, Jogo válido aí pelo Brasileirão. Lembrando, minha opinião, esse jogo será um divisor de águas, porque se o Cruzeiro vencer, vai permanecer em ainda mais ativa, ainda mais acesa essa chama da esperança, do sonho de conquistar esse Brasileirão de 2025. Mas caso o Cruzeiro perca, vai aumentar ainda a distância entre Cruzeiro e Flamengo e vai acabar aí, diminuindo as possibilidades de um possível título. E sem falar também na moral do grupo que vai cair, Então, essa vitória de quinta-feira, esse jogo de quinta-feira será crucial, será um divisor de águas para saber mesmo, se teremos chances mesmo ainda reais de conseguir, almejar esse sonho que é o grande Campeonato Brasileiro de 2025. E é claro, teve jogador que voltou aí no Brasileirão, que é o nosso zagueiro João Marcelo, Ele que celebrou a volta aos gramados no fim de semana passado. O zagueiro esteve afastado aí nos últimos 7 meses devido a uma grave lesão no joelho. E na derrota frente ao Vasco, entrou aí durante o decorrer da partida. E o próximo compromisso é uma decisão, um jogo gigante aí entre Cruzeiro e Flamengo.
esse jogo que vai acontecer no Maracanã. E para essa partida, Leonardo Jardim fará mudanças no setor defensivo. Pessoal. Então, Jonathan Jesus, que jogou em São Januário, deve voltar para o banco de reservas. E no caso, Lucas Vidalba, que vai retornar ao time normalmente após cumprir suspensão aí por cartões amarelos. João Marcelo, que era titular antes de se machucar, vai continuar aí como opção. E dessa forma, a possível escalação do Cruzeiro para esse jogaço contra o Flamengo no Maracanã vai ser Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. E lá na frente, Wanderson e Caio Jorge. Ressaltando, pessoal, muitos da nossa torcida queriam aí ver Arroio no lugar de Wanderson nas extremidades e inverter ali, né? Colocar Christian para correr do lado esquerdo e Arroio para correr pelo lado direito. Então, vai ficar a critério aí de Leonardo Jardim para esse grande confronto, Flamengo versus Cruzeiro, Cruzeiro versus Flamengo, jogo aí que será um divisor de águas para esse sonho do título do Brasileirão. E outro também, né, que após ter desfalcado o Cruzeiro contra o Bragantino e Vasco, Luiz Sinisterra deve também reforçar o time diante do Flamengo. Na manhã dessa terça-feira, o colombiano foi a campo na Toca da Raposa, pelo segundo treino consecutivo e participou também integralmente das atividades. Nos últimos dias, ainda em fase final de recuperação, Sinisterra chegou a fazer trabalhos físicos e também com bola, mas de forma aí separada do restante do elenco. Por causa de um estiramento muscular na coxa direita, pessoal, o ponto de 26 anos não foi opção para o Leonardo Jardim na vitória sobre o Bragantino e na derrota aí para o Vasco. E antes de sentir o problema na coxa, Sinisterra havia sido decisivo na vitória contra o Bahia, né, pela 23ª rodada. Lembrando que ele marcou o gol de empate aí já na reta final e depois viu o Gabigol aí virar a partida com aquele chutaço, aquele golaço, né? E desde que foi contratado pelo Cruzeiro, lá no fim de agosto, Sinisterra já atuou em 3 partidas e anotou aí um gol. No período, o Cruzeiro venceu os 3 compromissos, incluindo Brasileirão e Copa do Brasil. Vencemos o São Paulo, o Atlético Mineiro e Bahia. E diante do Flamengo, fora de casa, Leonardo Jardim, igual eu falei, vai ganhar também mais 2 opções. Vidalba, né, que retoma aí condição de jogo devido à suspensão, né, por cartões amarelos. E, né, Gabigol, que também será uma alternativa para jogar aí contra o seu ex-clube. Será que vamos ter les do ex de novo com o Gabigol? Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte. Temos que ganhar esse jogo de quinta-feira se quisermos ainda sonhar com a possibilidade desse grandioso título do Brasileirão de 2025. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!